Então vamos lá, o Tony vai trazer informações de uma ação policial que recuperou um caminhão que havia sido furtado em fevereiro deste ano. Sabe aonde? No município de Matias Olímpio, no norte do Piauí. Tony Silva, olha, tá aqui, aqui é a imagem mas volta lá aquela imagem. Vamos falar do caminhão. Aqui é um caso que eu quero falar da contadora, não é, meu primo? Não, volta lá, que foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro. Ela, assassinada a facadas pelo ex-companheiro. Uma jovem, bonita, competente, com toda a vida pela frente, contadora, teve a vida interrompida pela brutalidade, pela irresponsabilidade, pela possessão de um homem. Traz a foto anterior. Ela está, naquela foto, o criminoso está ao lado. Foi no bairro Tancredo Neves, na zona sudeste de Teresina. Esse aqui, ó. Esse aqui. Foi preso. Né? Foi o responsável por... Volta lá. Foi o responsável por tirar a vida dessa jovem. Olha, eu estava acompanhando o depoimento do pai e da mãe, mas assim, e não era para ser diferente, por mais que a gente já tenha passado por isso diversas outras vezes, infelizmente não era para a gente ter passado, mas enfrentamos outros casos de feminicídio, mas assim, cada caso é chocante e tem uma carga emocional muito grande. Uma carga emocional muito grande porque os pais não deveriam sobreviver aos filhos. Essa é a ordem natural da vida. O pai que perde um filho, a mãe que perde um filho, e eu peço a Deus, rogo a Deus que nunca aconteça comigo, mas o pai que perde um filho, a mãe que perde um filho, a vida acaba ali. E eu já conversei com vários pais, com várias mães, e a resposta é sempre a mesma. A vida acaba ali. Por mais que um dia ou outro você veja o pai ou a mãe numa churrascaria, numa diversão, mas só de corpo presente, espiritualmente, o pai e a mãe não estão lá. Quando você casa uma filha, e as minhas não casaram, tem um tempo ainda, você, meu primo, entrega a sua filha para um homem, e todos os pais e mães dizem isso. Olha, eu estou entregando minha filha, cuide bem. Se você não quiser mais, se você achar que não dá mais certo, devolva. Chega para o pai e para a mãe, não vai dar mais certo, eu não estou mais afim. Eu recebo de braços abertos a minha filha em casa. Mas não faça mal, não bata. Não maltrate, não violente. Quem comete esse tipo de crime, feminicídio, é o psicopata, não é? Porque ele não consegue diferenciar o que é o sentimento de posse do amor verdadeiro, do companheirismo, da paixão. Paixão no bom sentido, não é paixão doentia. Ele não sabe diferenciar. Aquela obsessão, aquele sentimento de posse, ele acha que é amor. Querer a pessoa ao lado dele o tempo todo. Querer a pessoa debaixo das suas asas, na sua visão, no seu campo de visão. Impedir que ela tenha amigos, impedir que ela saia com parentes até, impedir que ela veja a família. Ele acha que é amor. Ele tem a liberdade dele, ela não pode. Ela vai para o trabalho e ele desconfia. Começa a ligar, começa a mandar mensagem, começa a entrar em contato com pessoas conhecidas. Fulana está ali, fulana foi. Até seguir. Vai no carro, na moto, um táxi, um Uber. Segue a pessoa para saber se a pessoa foi para onde ela disse que foi ou está com quem ela disse que está. Infelizmente, as mulheres até identificam isso. Até conseguem saber que aquele tipo de comportamento, aquele sentimento não é bom. Não faz bem, mas
Algumas simplesmente ignoram o perigo que ronda aqueles sentimentos. Outras caem na falsa ilusão de que daqui ele não passa, daqui ele não passa. E todo ataque de fúria aumenta um degrau. E outras porque são apaixonadas também. Tá aqui logo? Essa matéria tá aí? É com o Tony também? O Tony traz... Não, é o Francisco, quem é? Eu vou falar dessa matéria, eu chamo o Tony na sequência. Vamos falar da reportagem do Tony, lá de Matias Olímpio. Mas esse caso aqui, esse criminoso, o que é que ele vai dizer? Ela vai inventar uma história aí, né? Vai dizer que ela brigava com ele, que ela desprezava, que ela não queria mais, que ela não dava motivo para o fim do relacionamento. Dificilmente o psicopata ele assume o crime. A tendência do psicopata é assassinar a vítima 2 vezes. Uma vez, literalmente, mata a vítima, e a segunda vez, a culpada da morte é ela. Ela é a culpada da própria morte. Ela mexeu com ele, ela desrespeitou, ela não queria mais, ela não dava motivo. Daí, na cabeça doentia dele, é motivo suficiente para ele tirar a vida. É o Francisco Filho que fez a reportagem? Vamos acompanhar esse caso aqui que é revoltante. Mais um caso de feminicídio em Teresina. Gisele Maria Pereira tinha 33 anos de idade. Ela foi morta com golpes de canivete. A perícia contabilizou 20 perfurações no corpo da vítima. O principal suspeito do crime, o ex-companheiro de Gisele, que foi preso no mesmo dia do crime. Na casa dos pais da vítima, muita comoção. Uma mistura de dor, saudade e justiça pela filha. Eu vi ela no caixão, mas ao mesmo tempo eu não quero acreditar que foi ela, sabe? Eu não quero acreditar, porque quando eu acredito eu me desmorono, sabe? Eu não quero acreditar que foi minha filha que morreu, não. Eu não quero ver isso, sabe? Assim, que uma pessoa teve a coragem de programar a morte de uma pessoa e da minha filha. E quando acabar, ligar para a família, para policial de família, da família dele. E ficar olhando, não, de um dia, olhando para o corpo e programar tudo isso. Muito chocado, muito arrasado, muito triste. Olha, não tem nem palavras para mensurar a tamanha dor. Porque eu e toda a minha família, meus filhos, está todo mundo sem chão, todo mundo sem, assim, olha, todo mundo arrasado mesmo, acabado, todo mundo desesperado com tudo isso. Foi um choque muito grande para mim e para toda a minha família. E até para os amigos, né? Que também sofreram muito, estão sofrendo com esse episódio. O pai, o senhor Antônio Pereira, relata que durante o convívio do casal, Gisele reclamava do comportamento do companheiro. O pai até presenciou uma cena de agressão contra a filha. E ele muitas vezes até maltratava ela, afetando mais ainda o psicológico dela. Se aproveitava por ela estar tendo uma dependência emocional, porque ela era muito apaixonada por esse cara, né? Por conta dessa dependência emocional, ele se achava no direito de abusar dela, e ele, como um psicopata, que eu chamo é psicopata, né? Ele, ao mesmo tempo, ele chegava lá e começava a alisar aquela coisa, como se ele gostasse dela, que todo psicopata faz isso, né? E aí, logo em seguida, novamente começava a torturar, a maltratar ela. A gente presenciou aqui, uma vez ele lançou o capacete no braço dela, né? Tudo aqui na nossa frente. Nesse dia eu cheguei a ver, foi muito difícil, né? Olha, eu não acreditei no que aconteceu, mas eu já tinha uma certa suspeita que ele poderia sim agir dessa forma, pela forma que eu achava ele muito frio. De acordo com os familiares, Gisele era a alegria da casa. Atualmente, ela trabalhava como contadora em um escritório de contabilidade. Recentemente, ela alugou um apartamento aqui no residencial Tancredo Neves, zona sudeste de Teresina, local onde ela acabou sendo
assassinada. Emocionada, a mãe faz um apelo ao Poder Judiciário para que o assassino da filha fique preso por muito tempo. Ela era o riso da casa, ela era decidida. Minha filha se foi. Nada vai trazer ela. Quando minha ficha vem, eu vejo isso. E ele... No Brasil e no Piauí, principalmente, não tem lei. Ele entrou dentro da mente da minha filha, porque ela era frágil. E ele resolveu frisar e ela ter aquela dependência emocional dele, sabe? Então eu digo para vocês, se ele ficasse preso realmente, mas não pagava a vida da minha filha, mas pelo menos ele não ia fazer com outra pessoa. Mas eu sei que a justiça solta. A justiça é muito falha. Eu espero, porque a gente vai lutar. A gente, só se a gente não souber. Mas a gente quer saber que ele está preso. Você puder colocar as imagens da jovem, da mãe, aliás, você ouviu o relato dessa senhora, desse senhor, os pais da jovem. Ela olhou a filha no caixão, mas a cabeça não queria assimilar que era a filha dela. É um mecanismo de reação. É um mecanismo de combate àquela dor, uma dor que não cessa, que é intensa. De negar, porque fica aí aquela falsa impressão de que a filha está viva. Uma senhora sofrida, que trabalhou a vida toda, teve sua filha, criou com todo carinho, com todo amor, passou por todos os perrengues que podia passar, que um pai passa, que uma mãe passa, mas manteve-se firme ao lado do marido na criação da filha. Para um vagabundo desse tirar a vida da filha. Tirar da forma que tirou. Covardemente. Quando ele cometeu esse crime hediondo, absurdo, deveria ter prisão perpétua por um crime desse? Prisão perpétua. Ele não acabou só com a vida da jovem, ele acabou com a vida dela. Acabou com a vida dele. E de vários outros integrantes da família. Aquela facada que ele deu, as facadas, foi uma ou umas, eu não sei. Eu não tenho. Mas as facadas não foram só, não atingiram só a vítima, não. Atingiram vários integrantes da família. Ele matou vários integrantes da família. Porque morrer da forma que ela morreu, é doloroso. Você imaginar a pessoa que você escolheu para viver o resto da sua vida, de repente, você percebe que essa pessoa é o seu algoz. Essa pessoa é que vai dar cabo da sua vida. A pessoa que prometeu amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, que prometeu respeitar na saúde e na tristeza, na alegria e na doença, que prometeu amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, é a pessoa que mata. É a pessoa que faz exatamente o contrário do que disse que ia fazer. E aí, por fim, ela desabafa em relação à punição, porque você até pega, meu primo, uma pena alta, mas tem tantos atenuantes, né? Tantos atenuantes. Redução de pena, assim, que tem de atenuante para criminoso, E de repente, quando menos se espera, ele vai solto, né? Ela, mãe, ele, pai, de repente pode até cruzar com ele na rua, depois de um tempo aí. E aí a sensação de impunidade permanece. Como ela disse, se ele cumprisse a pena integralmente, que nunca vai cumprir nesse país,
Não ia trazer a filha dela de volta, mas pelo menos, sim, cumpriu 25 anos, 27 anos. Mas ele pode, inclusive, sorrir da cara dos pais quando sair da cadeia. Que Deus possa confortar o coração dessa família, da mãe, do pai, dos familiares. Eu rogo a Deus que Ele conforte o coração. É difícil a gente pedir isso, assim, que conforte o coração, mas é o que tem a ser feito, né? É o que tem a ser feito.